aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Se vocês lembram, eu estava numa ressaca bem grande. Pretendia começar o ano lendo um livro que me tirasse dessa ressaca. Então eu parei, olhei aqui minha estante, fiquei olhando, falei, gente, eu preciso de um livro assim que seja fácil de ler, que eu sei que vai me prender a atenção e vai me tirar dessa ressaca. Comecei o ano lendo É Assim Que Acaba. Gente, eu gostei muito desse livro. Eu via muitas pessoas falando muito bem do livro, então eu tava assim com uma expectativa bem alta em relação à leitura, só que ele me surpreendeu além do que eu imaginei. Porque eu tentei fugir de todos os spoilers possíveis que tinha na internet. Tipo assim, se tinha uma publicação no Instagram, eu corria. Se tinha um vídeo no YouTube, eu pulava a parte. Então eu tentava fugir, tipo, o máximo das pessoas falando sobre esse livro. Então eu entrei na história, assim, sem saber muito do que se tratava, mas sabendo que era uma história pesada, que tinha gatilhos. Então eu estava preparada mentalmente para isso. Fui ler o livro, marquei bastante, não sei se vocês vão conseguir ver. E, gente, sério, eu gostei muito do livro. A gente vai conhecer a Lily, ela é uma adolescente, né? Ela acho que tem, se eu não me engano, ela tem 15 para 16 anos. Então a gente vai acompanhar a história dela, né? De tudo que ela passa dentro de casa, porque o pai dela não é uma pessoa muito boa. Ele acaba agredindo a mãe dela quando ele tá, assim, estressado. Só que ele é uma pessoa de renome na cidade, então, tipo assim, não tem muito o que fazer porque a lei está do lado dele, né? Tipo assim, ele vai conseguir fugir e acobertar tudo o que ele faz. E a gente vai conhecer a vida da Lily. Só que essa história dela, aqui a gente já vai acompanhar ela quando ela já tá mais adulta, quando ela já mudou de cidade, ela tá com outros sonhos, outros objetivos, ela já está formada na faculdade. Então a gente vai conhecer a história dela antes, mas acompanhando a vida atual dela. Então ela vai acabar se apaixonando por uma pessoa e vai acontecer várias coisas que eu não vou ficar falando pra não tirar o encantamento da história, caso você não tenha lido. Essa história que tem bastante gatilhos, então se você tem problema com alguns assuntos delicados, procura saber primeiro os gatilhos da história antes de adentrar nesse livro, porque realmente é um livro bem assim, bem delicado. Eu sei que muitas pessoas falam que a Colleen Hoover, ela romantiza momentos que não é para ser romantizado, e eu concordo com isso. Em algumas cenas me incomodou algumas coisas, mas não tirou, assim, o ensinamento, o crescimento e a evolução da personagem, sabe? Porque a gente vê ela crescer, ela amadurecer, e isso foi muito gratificante, foi muito incrível, porque eu amei conhecer a Lily, gente, juro, eu amei conhecer e eu vou levar a Lily pra sempre no meu coração. E agora eu entendo porque esse livro é tão hypado, porque todo mundo gosta muito desse livro. Se você não leu, leia, mas pesquise primeiro os gatilhos, porque vale muito a pena essa leitura. Então, como eu gostei muito desse livro, logo depois eu já fui ler o segundo, que é Assim Que Começa, porque no final de Assim Que Acaba, a gente fica com gostinho de quero mais. E como eu já tinha esse livro aqui, eu falei assim, não vou deixar pra depois, eu já vou pegar logo pra realmente concluir, tipo assim, sair da ressaca, concluir acabar com a ressaca de uma vez. Então eu falei assim, vou pegar o É Assim Que Começa pra gente acabar com isso logo. E foi um livro também que eu marquei bastante. Eu gostei muito da leitura do livro, gente. Foi assim, muitas pessoas achou que não tinha necessidade de ter esse livro, mas eu achei que foi fundamental pra história dos personagens, assim, concluir e se fechar direitinho. Claro que não concordo com tudo, né, que tá escrito aqui. Como eu já disse, a Colleen Hoover, ela romantiza, ela escolhe umas situações, ela escolhe umas decisões dos personagens que incomoda, só que, assim, muitas pessoas falaram, ela tá passando pano pelo que aconteceu no primeiro livro, ela tá querendo amenizar o que aconteceu no primeiro livro. Só que, gente, eu acho que aqui a gente não quer passar pano, porque a gente já sabe. Quem leu entende do personagem que eu tô falando. A gente já sabe que esse personagem é problemático, que esse personagem é assim.
e a gente queria ver mais dos outros dois. Então eu acho que vale muito a pena, sabe, ler esse livro aqui, conhecer assim melhor, a gente vai conhecer melhor a história de um dos personagens aqui que é fundamental para a história. Então, assim, foi maravilhoso. Eu gostei ainda mais desse livro aqui do que o do outro. E eu gostei muito dos dois, e foram leituras assim que me tiraram da ressaca, que foi uma ótima escolha para eu começar esse ano, que foram assim fluidos de ler, não são leituras leves, porque tem assuntos muito delicados, mas foram leituras assim muito fluidas, sabe, que as páginas passavam muito rápido e foi muito gostoso de ler porque foi muito rápido a leitura. Então eu recomendo muito a leitura desses livros que, ai, agora estão aqui no meu coraçãozinho. Logo depois eu fui ler Jantar Secreto, do Rafael Montes. Gente, esse daqui também eu fugi dos spoilers o máximo possível, porque eu queria adentrar nessa história aqui, assim, sem saber de nada, pra ter um impacto, assim, muito bom. Porque eu via muitas pessoas falando: ah, esse livro é muito bom, mas é pesado. Ah, esse livro é muito bom, mas tem assuntos muito delicados. Ah, esse livro é bom, tipo assim, explode a cabeça porque é uma situação muito inusitada. E realmente, gente, é uma situação muito inusitada. Eu amei entrar nessa história aqui sem saber nada do livro. Foi a melhor escolha que eu fiz, porque se eu soubesse alguma coisa, eu acho que teria tirado o encantamento da história, sabe? Aqui a gente vai conhecer a história de 4 personagens, que eles moram numa cidadezinha muito pequenininha, e o sonho deles é mudar pro Rio para fazer faculdade, ficar longe dos pais. Então a gente vai conhecer, vai acompanhar essa troca, né, deles crescendo, de indo pra faculdade, né, nesse período de saindo da escola e indo pra faculdade, morando numa cidade grande, né, no Rio de Janeiro, morando numa cidade grande, saindo de perto dos pais, fazendo escolhas que às vezes não são muito legais. Tem uma parte aqui que é que eles estão conversando no grupo deles do WhatsApp, e, gente, mesmo a situação sendo muito inusitada, muito assim, nada a ver com nada, assim, muito irreal, eu gargalhei demais, porque eles são muito engraçados. Esse livro aqui, ao mesmo tempo que ele é pesado, ele é engraçado. O Rafael Monte, no início, ele vai apresentar muito bem a história dos personagens. Eu até demorei um pouco para me conectar mesmo com a escrita e com os personagens, porque logo de cara, assim, ele já vai apresentando os personagens, ele já vai descrevendo, às vezes, coisas do passado dos personagens, e às vezes você não tá, assim, nem conhecendo, nem se ambientando ainda do que tá acontecendo, e ele já tá, tipo, contando, enchendo você de informação, de personagem, mas isso foi extremamente fundamental pra gente entender as escolhas dos personagens mais lá na frente, de tudo que aconteceu na história. E o final foi assim, eu não pesquei nada ao longo da leitura, pra mim foi extremamente uma surpresa, eu não estava imaginando o que ia acontecer aqui. Eu fiquei com muito medo, confesso, da história se perder um pouco, sabe? Porque acontece tanta coisa absurda aqui que eu fiquei com medo de se perder um pouco, assim, sair um pouco do foco. Mas eu achei que o Rafael Montes, ele conseguiu escrever muito direitinho. Ele conseguiu, assim, seguir uma linha, assim, bem diferente, mas sem, assim, ser tão mirabolante, mais mirabolante do que já é a história. Mas o final também foi muito, assim, mesmo sendo surpresa pra mim, eu gostei muito. E, sério, eu tive que ler as últimas páginas umas 2 vezes. Eu lia, fechava o livro, gente, não é possível que eu tô lendo certo. Aí eu lia de novo e falei, não é possível, porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo aqui. Mas foi muito incrível. Depois eu marquei algumas coisas aqui na história, não vai dar pra, no livro, não vai dar pra ver porque a lombada dele é vermelha e o meu post-it é vermelho também. Mas depois eu fui folheando o livro, assim, e lendo algumas coisas, eu falei assim, gente, tava na minha cara. E como que eu não consegui prestar atenção? Sabe? Aí eu fui realmente fechando as pontinhas que eu não percebi. E, cara, foi muito legal, porque eu acho muito legal quando a gente é feito assim, quando é pego de surpresa mesmo, quando você acha que você sabe e no final você não sabe de nada. E foi muito legal, gente, mas antes de ler esse livro aqui, procura os gatilhos, porque é uma história muito pesada, é uma história muito, assim, bem inusitada do que a gente tá acostumado a ler, mas vale muito a pena. E se vocês já leram esse livro aqui, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram também. E outra coisa,
Se vocês já leram outros livros do Rafael Montes, deixa aqui embaixo pra eu saber, porque eu quero muito ler outros livros dele, muito mesmo, porque eu gostei muito desse livro aqui. Depois eu fui ler o livrinho no Kindle, que é Tudo Que Eu Nunca Contei. Eu comecei a ler esse livro ano passado, em março. Eu lembro exatamente quando eu comecei a ler esse livro, porque eu tava numa situação um pouco complicada, eu tava no hospital, né, não trabalhando, mas eu tava no hospital acompanhando uma pessoa da minha família que tava internada. E graças a Deus ficou tudo bem, mas eu não sei se foi o momento que eu comecei a ler o livro ou se realmente o livro, tipo assim, foi difícil pra mim, assim, me conectar com a história. Porque eu comecei a ler, eu lembro que os capítulos eram muito grandes, vai se tratar de um romance policial, né, de um drama familiar. É um casal com 2 crianças, é um casal com 3 crianças, aliás, e uma dessas crianças vai falecer, a história vai rondar por trás disso daí. Então, eu comecei a ler, parei, eu não lembro se tava em 30 e poucos % da história, eu nem me lembro direito quanto que tava. Aí eu falei assim, gente, vou ler esse livro aqui rapidinho, pra terminar logo, se eu conseguir engatar na história, eu termino, se eu não conseguir, eu deixo pra lá e boto como abandonado no escuro. Eu comecei a ler o livro até que a história fluiu, mas eu não consegui me conectar direito com a história, sabe? Eu tava com muita vontade de ler um livro dessa autora, só que eu não sei se foi o momento que eu comecei a ler ou se, tipo, depois de quase um ano eu fui terminar o livro, não sei. Foi um livro bom, eu dei acho que 3,5 estrelas. O final eu gostei, o final foi fechadinho, mas sei lá, eu acho que os capítulos são muito longos, gente, muito, muito, muito longos, e isso me incomoda demais. Eu não gosto quando os livros tem capítulos extremamente longos, porque acho que fica muito cansativa a leitura. A narração também é em terceira pessoa, eu acho que isso também me incomodou um pouco, porque eu não tô acostumada a ler livros assim, eu não gosto. Eu particularmente gosto de livros narrados em primeira pessoa, que eu acho que você consegue se conectar muito melhor com a história, você consegue entender muito melhor a ambientação, é o meu ponto de vista, eu prefiro livros com narração em primeira pessoa. Mas foi uma leitura boa, sabe? Talvez se eu tivesse pego ele pra ler em outro momento, ou em outra situação, talvez eu teria gostado mais, e se eu não tivesse abandonado ele pra depois retornar à leitura, sabe? Mas foi um livro bom, depois que eu peguei ele, eu consegui ele bem rapidinho, então até que eu gostei bastante da história, mas não foi um livro assim, maravilhoso como os outros que eu li esse mês. E pra finalizar o mês, foi um livro que vocês escolheram lá pelo Instagram. Eu deixei 3 livrinhos pra vocês decidirem qual que era pra eu realizar a leitura, o último, que seria de janeiro, né? Se você ainda não me segue por lá, vai lá me seguir, porque de vez em quando eu solto mais enquetes lá pra vocês decidirem qual livro que eu vou ler. E qual ganhou foi A Bibliotecária dos Livros Queimados. Esse livro aqui, gente, eu marquei bastante, tá? Eu marquei bastante mais no início. Essa capa aqui, eu fiquei com muito medo de estragar essa capa, porque como eu carrego o livro, né, mesmo botando ele numa bolsinha que eu tenho, eu fiquei com muito medo de estragar, né, por causa desse foguinho aqui, né, que deixa os pontinhos assim, mas eu tive o maior cuidado possível. Esse livro aqui, gente, vou ser bem sincera pra vocês, eu tava muito animada e curiosa pra ler, porque ele se passa na Segunda Guerra, né, a gente vai acompanhar 3 personagens, deixa eu ver as datas aqui direitinho. Uma personagem que a história vai se passar em 1933, a outra em 1936 e a outra em 1944. Então a gente vai acompanhar um pouco antes da guerra e durante a guerra, né, ter o cenário político muito forte daquela época no livro. A gente vai adentrar, tipo assim, muito no cenário político da época. A gente vai se emocionar muito porque aqui uma das personagens, ela tem tipo um projeto que é para enviar livros para os soldados que estão em batalha, né? Estão lá batalhando lá na guerra. Tipo, tem um político que ele quer tirar isso, que ele fala que não tem necessidade, porque ele não vê, ele não gosta. A gente vai ter a cena também daquela noite que foram feita a queima dos livros. Então, ela vai em busca de, tipo assim, realmente falar que os livros são fundamentais, que mesmo que você queime os livros que não te agradam,
não vai fazer esse livro ser esquecido, entende? Então, ele é muito importante, ele trata de assuntos muito importantes, mas, falando agora da minha opinião, eu achei o livro muito parado, assim, um pouco confuso no início, porque com essas três personagens que a gente vai e volta, mesmo que a gente já sabe que elas vão se conectar em algum momento da história, às vezes eu achei um pouco confuso alguns personagens, tipo assim, muitos personagens pra gente entender ali, e tinha hora que eu tava, tipo, perdida na situação do que tava acontecendo. Mas do meio pro final, eu comecei a gostar bastante, porque tava naquela emoção ali do que vai acontecer, quem fez o que aconteceu, como elas vão se conectar, quem é quem. Eu gostei muito do livro, porque trata dessa temática, dessa política da época. Para quem não sabe, eu gosto muito de livros assim, de Segunda Guerra, de guerra, né? Mesmo sendo livros muito pesados, muito impactantes, eu gosto bastante. Mas, sei lá, eu acho que eu queria mais do livro, ou uma leitura mais dinâmica, talvez, mais ação, com mais coisa acontecendo, porque eu achei um pouco parado mesmo. Mas vale muito a pena você terminar o livro, porque ele traz ensinamentos muito importantes. No final aqui ele tem uma nota da autora muito importante, que ela fala dos assuntos que ela se baseou para contar a história, dos assuntos que ela foram fictícios, dos assuntos que ela pegou de base real mesmo que aconteceu. Então é um livro muito fundamental, muito bom para fazer a leitura. Achei um pouco parado, achei um pouco cansativo, mas, tipo, depois fluiu, que foi, assim, tranquilo. Eu gostei muito e eu recomendo muito essa leitura também. Se você quer um livro, assim, mais sério, que vai te agregar bastante, esse livro aqui é pra você. Vale muito a pena realizar a leitura desse livro. Então, esses foram os 4 livros físicos, né, e o e-book que eu li no mês de janeiro. Eu comecei o ano com o pé direito, porque eu gostei muito das minhas leituras que eu fiz esse ano, no início de ano. Eu ainda não sei quais livros eu vou ler no mês de fevereiro, porque ano passado eu fazia assim, eu pegava, montava uma TBR dos meses, né, e ia lendo os livros. Só que esse ano eu quero fazer um pouco diferente. Esse ano eu quero olhar para os livros e, tipo assim, meio que decidir qual eu quero ler naquele momento. Eu coloquei as metas, né? Então, se você não viu os vídeos de metas, eu vou deixar aqui em cima linkado nos cards para você ir lá conferir. Eu vou me basear um pouco, pelo menos escolher um livro daquelas metas para ler ao longo do mês. Tem os livros da tag também, que eu quero ler um livro da tag por mês. O desse mês foi A Bibliotecária dos Livros Queimados. Eu nem sei qual livro, terminei de ler. Hoje é dia 1º de fevereiro, né? Esse vídeo vai sair depois, claro. Mas hoje é dia 1º de fevereiro, então eu nem sei qual livro eu vou começar a ler ainda. Eu tenho que parar aqui e escolher um livro para eu começar a ler. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que as leituras de vocês tenham sido tão boas quanto as minhas. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o melhor livro que você leu no mês de janeiro, ou suas melhores leituras, ou os livros que vocês leram em janeiro também, que eu gosto muito de saber o que vocês andam lendo do lado daí. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchauzinho!